Olá pessoal, desde já peço que você curta, comente, compartilhe, deixe seu like, deixe sua opinião, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, ative o sininho para novas notificações dos nossos novos vídeos. E é isso aí, vamos que vamos crescendo na graça do conhecimento do nosso Senhor Yahushua. E é isso aí, nação. Hoje, né, dia 31 de outubro, né, tido como dia das bruxas, né, o Halloween. Mas não é disso que hoje estaremos falando. Estaremos falando hoje sobre quando começou o Apocalipse. Apocalipse, né, como você sabe, é uma palavra que vem do grego, né, apocolupse, que significa a retirada do véu, né? Assim como o marido ele retira o véu da esposa no casamento para poder ver o rosto dela. Nesse sentido, né, de retirar o véu, de revelar, de revelação. Então, o Apocalipse é a revelação. Nesse caso, o Apocalipse da Bíblia que a gente tem é o Apocalipse de João, né? A revelação do Messias a João. Então, o que acontece? Como está escrito no livro de Daniel, que eles alterariam os nomes, as leis e os tempos, assim como eles também alteraram o nome do Salvador, alteraram o nome de João, que não era João, né? O nome de Daniel, sendo que Daniel não, praticamente quase nem muda, né, no original. Daniel fica Daniel. É porque o hebraico tem essa regra do L continuar com som de L, não criar som de U. O L cria som de U a partir da regra do latim, né? Então, o que aconteceu? Conforme eles mudaram, né, os tempos, então quais tempos que eles foram mudando, né? Tanto que também tem um jogo ali dos anos 90, né, chamado Illuminati. E dentre as cartas do Illuminati está uma carta chamada Reescrevendo a História. Como Hitler ele também dizia, né, que uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade, né? Mas vira uma verdade na mente daquele que está ouvindo aquela mentira, né? Se começar a aceitar aquilo. E como tem sido muito massificada essa história de 2000 anos, se bem que tem historiadores e estudiosos que falam que não há nenhum documento que registre que foi exatamente, realmente, há 2000 anos atrás que o Salvador morreu. E pelo cálculo que a gente já fez aqui, né? Que nem eu já falei, né? Que o calendário judaico não deveria ser chamado de calendário judaico, mas sim calendário da humanidade. E como a gente já veio, né, nessa sequência, né, desde cedo, pra gente que mora por aqui no Brasil e em outros lugares também, né? A gente já soube debaixo do calendário católico romano que nos foi dado, né? E como eu demonstrei aqui, né, a promessa do livro apócrifo, né, de Adão e Eva, que fala que o Salvador morreria para salvar Adão e a sua descendência justa depois dos 5.500 anos. E o ano de 5.500 no calendário judaico foi o ano de 1740 no nosso calendário. Então, foi ali em 1740, no século XVIII, que o Apocalipse começou. Tanto que aquela profecia também de Daniel que fala sobre as 62 semanas, que simboliza 62 anos, após a morte do Salvador, iria aparecer o abominável da desolação, e realmente apareceu, porque 1740 mais 62 anos dá o ano de 1802. E no ano de 1802, o que aconteceu? Apareceu também, por esse período, o general francês que começou a se destacar, que foi o general francês Napoleão Bonaparte, que ele já chega dando ali o golpe do 18 Brumário, né, na Revolução Francesa, fazendo com que a Revolução Francesa termine, até porque dentro da própria Revolução Francesa, eles mudaram os calendários, tanto que criaram até mudou pelo menos o calendário francês, né, criou esse mês chamado de Brumário, né, aí como no dia 18 desse mês que eles haviam criado chamado de Brumário, Napoleão ele deu esse golpe, por isso que se chamou o golpe do 18 Brumário. Que nem eu falei, né? Quem matou o Salvador foi ingleses e franceses, só que para a culpa não cair em cima deles, eles alteram a história e botam lá no Império Romano que já havia caído, mas não 100%, né? Porque na realidade o Império Romano vive até hoje, mas não do mesmo jeito como ele existia antes, né? Porque muito do pé de barro também se misturou com o pé de ferro.
E também foi uma jogada do pessoal da Baviera, né? Quando você vai ver sobre os Illuminati, né? Os Ashkenazes, os povos germânicos, os judeus Ashkenazes, as principais teorias da conspiração sobre os Illuminati falam que eles surgiram lá na Baviera. Só que a Baviera fica onde? Na Alemanha. E quem habitava na Alemanha, os Ashkenazes. Daí que vem os judeus Ashkenazes, que hoje forma 80% do judaísmo atual. Mais ou menos isso, cerca de 80%. Só que também tem um livro, A 13ª Tribo, que vai falar que eles surgiram também lá na Casária. E a Casária fica onde? Fica na Rússia. E se você pegar o norte direto no mapa do Israel hoje, do Israel dos Ashkenazes, você chega lá na Rússia. Sendo que também tem na Bíblia, né, que Deus espalharia eles e os lançaria para o norte. Só que aí entra aquela questão do yin yang, né? Uma meia verdade com uma meia mentira. Houveram judeus que estiveram na Casária? Houveram. Só que aí muitos cázares pegaram e passaram a se autodenominar judeus sem ser descendente. Assim como muitos da Baviera fizeram a mesma coisa. E tudo isso encaixa também naquela questão do Yiddish. Porque o Yiddish, ele é a junção de 4 idiomas juntos, que nem eu havia falado quando eu havia falado sobre tradição judaica. O Yiddish, ele é o hebraico, o aramaico, o alemão e o russo juntos. Sendo que o Yiddish foi criado por ali, pelo século XII, né? Na Alemanha, mas já perto de uma divisa com a França. Então, o que acontece? E até esse nome desse livro, né? A 13ª Tribo, porque como você sabe, Israel teve 12 tribos. Então seria uma tribo a mais, né? Vamos botar assim, esses cázares, junto com esse pessoal da Baviera, que daí vem os judeus Ashkenazes também, né? Porque os judeus Ashkenazes, que nem eu falei, né? Ashkenazes significa Alemanha. Só que o Viking Rurik, ele já havia invadido a Rússia, dos povos eslavos, ali do pessoal do Tártaro, e já havia dominado os russos, já havia se misturado ele com o povo russo. Então os russos também têm descendência germânica, mas uma descendência germânica misturada com outros povos. E daí também que vem a família Rothschild, né? Dessa sequência aí de cázares, da sequência aí de Alemanha, e também está relacionado à Inglaterra e à França. Então o Apocalipse ele começa no século XVIII, e hoje a gente está vivendo por ali pelo capítulo, dentre o capítulo 4 até no máximo 5, 6. Então é isso aí, pessoal. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like, deixe sua opinião, deixe sua sugestão, deixe seu comentário. E é isso aí, nação. Valeu, fica com Deus. Vamos que vamos.